Olá, um dos assuntos que pautou a grande mídia na semana passada e possivelmente esta semana, porque é uma semana decisiva, é a Lei de Abuso de Autoridade, que foi aprovada no Congresso Nacional e está para a sanção ou veto do presidente da República, Jair Bolsonaro. Hoje nós vamos entrevistar aqui o presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, o promotor de justiça Roberto Turim, explicando justamente o posicionamento quanto a essa lei. Houve neste domingo vários estados que fizeram protestos, fizeram manifestações, né? Aqui em Cuiabá, né? Inclusive a gente mostrou aqui no site RD News a manifestação feita em frente à Assembleia. Sim, muito obrigada inicialmente pelo senhor estar aqui, ter aceito o nosso convite. Vamos já iniciar aí explicando um pouco o porquê essa lei está gerando tanta polêmica, sendo que já existe uma lei, apesar de ela ser bastante antiga, né, se não me engano, década de 60, né? Mas por que ela está gerando tantos questionamentos, em especial de todas as categorias, digamos, que estão citadas ali, apontadas na lei, como objeto da lei? Bom, obrigado também pela atenção. Realmente nós estamos numa campanha envolvendo o Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, as instituições que diretamente trabalham nas questões de combate à criminalidade, à corrupção e que são também diretamente atingidas por essa lei. A campanha que a gente vem fazendo, ela tem dois pontos principais. Um é o de esclarecimento do porquê que nós estamos contrariando essa lei, e o outro uma campanha pedindo o veto do presidente da República a essa lei. Como você bem disse, né, o prazo para a sanção ou veto da lei se esgota essa semana, então por isso que estamos reforçando, né, essa campanha de veto. Bom, a lei de abuso de autoridade. Em primeiro lugar, nós estamos sempre reforçando que ninguém num Estado democrático de direito, numa democracia, é favorável a abusos. Não, nós, Ministério Público, somos favoráveis a que abusos realmente ocorridos sejam de fato punidos. Então ninguém é contrário a uma lei que puna eventual abuso da autoridade. O que nós questionamos nessa lei é, primeiro, a prioridade que o Congresso deu, muito rapidamente, à votação de uma lei, como se o abuso de autoridade fosse o maior problema nacional. Enquanto nós temos dezenas de outras leis que visam justamente melhorar o combate à corrupção, melhorar o combate à criminalidade, melhorar a execução penal, que não foram votadas, né, a pretexto de que o Congresso tem outras pautas prioritárias. Obviamente não somos nós que vamos definir a prioridade ou não do Congresso Nacional. Mas hoje nós temos sim legislações, leis que precisam de uma atualização e que causam problemas sociais muito mais graves do que o abuso de autoridade, que mal ou bem já tem uma lei que pune, e você também tem as sanções disciplinares, o trabalho das corregedorias, que a contento resolvem esse problema. O que a gente está vendo é uma desinformação muito grande. Sim. Nós estamos vendo a sociedade, de maneira geral, confundindo ou sendo induzida a confundir eventuais erros em decisões judiciais, e é óbvio que em ações do Ministério Público, da Polícia, e é óbvio que erros existem, né? As pessoas que trabalham no Judiciário, no Ministério Público, são seres humanos, portanto falíveis, e podem, no exercício da sua profissão, cometer erros. Agora, erros, eventual, eu já vi posts falando, o juiz é grosso, é mal educado, não trata bem as pessoas. Isso não é crime. É falta de educação, é falta de urbanidade, é falta de respeito, que deve ser tratada com sanção disciplinar. E tem lei para isso, tem órgãos de controle para isso, para aplicar essas sanções disciplinares. Mas isso não configura... Seria via corregedoria. Via corregedoria, via CNMP no caso do Ministério Público, CNJ no caso do Judiciário, o próprio Judiciário, o Ministério Público no caso das polícias, que exercem o controle externo. Muito bem. Por que então a lei de abuso de autoridade, nós estamos pedindo o veto dela? Porque essa lei, sob o pretexto então, sob a finalidade em tese boa de coibir abusos, se produziu uma lei tecnicamente muito ruim.
mas muito ruim mesmo, a ponto de eu e alguns outros analistas, eu concordo com eles, dissermos que essa lei nova conseguiu ser pior do que a lei antiga que se queria arrumar, né? Então, em vez de arrumar, piorou. Em que sentido que piorou? É uma regra básica, basilar do direito penal, que quando você define condutas que vão ser consideradas crimes, essa definição tem que ser objetiva, clara, precisa, até para que todo mundo possa entender que conduta vai ser punida quando praticada. Por isso ela tem que ser direta, né? Um exemplo claro disso é o homicídio. Você poderia ter inúmeras definições de homicídio. A lei é a mais simples e direta possível. Matar alguém. Alguém lendo isso, matar alguém, tem dúvida do que aquilo quer dizer? Não. Agora, nessa lei de abuso de autoridade, o legislador usou de termos juridicamente subjetivos, termos juridicamente difíceis de conceituação, termos que exigem uma análise subjetiva e que dão margem a uma série de interpretações do que pode ser e do que pode não ser. Isso, em vez de ajudar a coibir o abuso, ele acaba por fragilizar a atuação da polícia, do judiciário, do Ministério Público, porque essas pessoas que já fazem um trabalho difícil, a sociedade tem que reconhecer isso, combater o crime, combater a criminalidade, combater a corrupção, em qualquer lugar é difícil. No Brasil talvez seja mais difícil do que em muitos outros lugares. Nós temos uma questão processual complicadíssima, né? A gente trabalha décadas e décadas aí, às vezes não consegue ver o resultado de um processo. Então, além dessa questão processual, nós temos uma questão cultural que vem sendo quebrada, né? Aos trancos e barrancos, aos poucos, numa luta dura, mas que existe, uma questão cultural da impunidade, principalmente dos crimes de corrupção, dos crimes contra a administração pública, dos chamados crimes de colarinho branco, azul, amarelo, que seja, mas de difícil, de um trabalho difícil de punição. E a lei vem e coloca questões, por exemplo, instaurar investigação sem justa causa. O que é justa causa? Justamente essa situação que a gente tem lido e tem visto, né, principalmente por parte dos ministérios públicos, né, federal, estadual, essa subjetividade na justa causa. Uma denúncia por telefone, por exemplo, né? Nesses casos até de colarinho branco, a corrupção, que são crimes que não deixam muitas vezes rastros assim, provas tão fáceis de se enxergar. Mas a gente trazendo aí para algo um pouco, digamos que a população até visualiza mais, uma violência doméstica, que liga e avisa, olha, está acontecendo isso. Isso seria difícil então, de se investigar a partir dessa lei? Isso, é o que a gente vem e diz, que a lei, essa lei nova, esse projeto de lei ainda não sancionado, e se Deus quiser será vetado, ele traz dispositivos que atrapalham a atuação normal das instituições de combate ao crime e corrupção. Esse exemplo que você deu é fundamental. Hoje, por exemplo, violência doméstica, né, crimes ambientais, crimes de corrupção, tráfico, na maioria das vezes, a investigação é iniciada por denúncia anônima, por um telefonema, por um 0800, por um disque denúncia, quer dizer, por instrumentos que foram colocados à disposição da sociedade, da população, justamente para fazer esse tipo de denúncia de uma maneira anônima, sem que ele, né, corra risco, ou sem que ele realmente apareça, porque teme, por uma série de motivos, mas a polícia recebe, por exemplo, uma comunicação, olha, meu vizinho lá do bairro tal, eu estou escutando a mulher gritar, pode estar acontecendo uma violência doméstica. Ela pode estar apanhando do marido. Bom, a polícia leva uma viatura, vai lá, bate na porta, chega lá e descobre que não era nada. Ah, estavam assistindo um filme, era um barulho. Bom, ele volta para trás. Aquele ato de ir até lá, bater na porta, chamar, pedir explicações, pode ser considerado abuso? Ou pode ser considerado uma atitude normal da polícia em investigar algo que chegou ao conhecimento dela? Aparentemente é uma conduta normal, que não pode ser cerceada. Né? Por quê? Porque em muitos casos é assim que realmente a polícia salva vidas, é assim que realmente ela dá a atenção que a população precisa. Ao lado do Ministério Público, a gente recebe inúmeras denúncias, por exemplo, o servidor público X do município tal, ele está enriquecendo demais,
ele está comprando carros, imóveis, ele ostenta dinheiro, faz muita festa, o salário dele não dá para isso. Está havendo um enriquecimento ilícito indício, aí. Digamos, vocês têm um indício. A receber um telefonema disso. Eu tenho justa causa aí para abrir uma investigação contra essa pessoa? Pode-se entender que não. E aí eu responderia por abuso. Mas e se realmente está acontecendo isso e eu não investigar? Eu estou sendo omisso. Aí pode responder também posso responder também por omissão. Então se coloca no lugar das autoridades na aplicação dessa lei, onde você vai estar sempre com a possibilidade de ser questionado, de responder representações criminais, por situações onde você não praticou crime nenhum, onde você simplesmente exerceu a atribuição natural da sua função. Então, nesse caso mesmo do servidor, o Ministério Público, em via de regra, ele abre uma investigação. Aí ele vai colher declaração de renda, pedir informações, ouvir vizinho, mandar alguém verificar se realmente tem esse... Bom, ele pode chegar à conclusão que realmente o funcionário ganha 5 mil e está movimentando 100 mil por mês. Esse dinheiro não tem origem lícita ou não tem origem declarada. Podemos estar, então, diante de um crime. Ou ele chega, não, ele ganhou uma herança, um tio deu dinheiro, ganhou na loteria. Bom, é outra situação, não tem crime nenhum. Então, mas como é que ele vai saber disso preventivamente, a priori, antes? Não tem como. Para as pessoas compreenderem, a gente tem visto muitas divulgações relativas ao que não não configuraria abuso, o que seria, então, um abuso de autoridade? Só para a gente ter um parâmetro aí para o internauta que não nós conhece, temos os casos, por exemplo, hoje em dia, quando que você pode prender alguém? Você pode prender alguém em flagrante delito, ou você pode prender alguém por ordem judicial escrita. Fora disso, você precisaria de ordem também para uma condução coercitiva, que não é uma prisão, é uma condução para investigar. Prender alguém fora desses casos é abuso de autoridade. É tanto na lei anterior como é na lei atual. Hoje é punido pela lei anterior. Hoje é punido pela lei anterior e vai ser punido por esse projeto de lei atual. O que a gente questiona? Por exemplo, essa lei vem agora e diz, o que não está na lei anterior, se o juiz decretar ou deixar de revogar prisão manifestamente ilegal, ele vai estar cometendo abuso de autoridade. Quando que uma prisão é manifestamente ilegal? É atividade do juiz, justamente por isso ele é juiz, ele recebe por isso, é treinado para isso, tem formação técnica para isso, para avaliar o que é legal, o que é ilegal. E nem sempre as decisões judiciais são convergentes. Você pode ter um juiz que diz, olha, tal prisão é legal. Aí vem o tribunal e diz, não, é ilegal. Aí o STJ vem e diz, é legal. E o STF diz, é ilegal. Sobre o mesmo caso. Então aquele juiz inicialmente que decretou a prisão, que lá por outros tribunais foi considerado ilegal, ele praticou abuso? Não, ele estava exercendo a função dele, dentro dos elementos que ele tinha, dentro do convencimento dele, ele entendeu que era legal. E isso é um exercício natural da função. A gente não pode punir ou colocar ali uma espada em cima da cabeça do juiz ficar com medo. Olha, toda vez que eu decretar uma prisão e ela vier lá na frente ser considerada ilegal, eu cometi um crime. O que ele vai acontecer? Vai deixar de decretar prisões. E às vezes vai deixar de decretar prisões que deveriam ser decretadas. Ah, mas ele decretou errado. Realmente era ilegal. Mas tem os mecanismos para corrigir isso. Então não existe no mundo, dentro da humanidade, não existe sistema de justiça infalível. Não existe sistema de justiça que não erre. Os melhores sistemas não dizem, a gente não erra. Diz, não, a gente pode errar, mas nós temos elementos para corrigir rapidamente o erro. Então é nisso que nós temos que trabalhar, nessa melhoria desse sistema que possa fazer o que tem que ser feito e que, se errar, o erro possa ser rapidamente corrigido. Mas não é com uma lei que pune esse eventual erro como um abuso de autoridade e transforma isso num crime, que é muito grave, a pessoa responder por uma conduta criminosa, como se ele tivesse praticado um crime. Não é dessa forma que eu vou corrigir eventuais erros do sistema. Pelo contrário, eu vou estar fragilizando, prejudicando o bom andamento do sistema. Por isso a nossa campanha do veto.
Técnicos do Ministério da Justiça apontaram aí 11 artigos para serem vetados, né? E eles foram bonzinhos, né? A lei né? tem 30, eu apontaria então, 29. Isso que eu ia perguntar justamente. O veto, na sua opinião, tem que ser total? Então, como é que seria isso? Teria que fazer tudo de novo? Tem as questões políticas, etc., que devem ser levadas em consideração em cada momento. Mas essa lei, na sua quase totalidade, ela contém esses elementos subjetivos, essa falta de técnica. Então, o veto integral seria uma forma de corrigir. Não significa que o Congresso não possa votar novamente outra lei. E aí, é claro, sem esses mesmos dispositivos que foram apontados por juristas, por profissionais da área, pelo próprio Ministério da Justiça. Quer dizer, não é só uma pessoa, uma instituição que está dizendo, essa lei está errada. Há quase que um consenso de que a lei foi mal formulada e que juridicamente ela não se presta à finalidade a qual ela se propõe, que é combater o abuso de autoridade. Então, assim, o veto integral seria a solução ideal. É claro que nem sempre a gente consegue o ideal. Então, tudo que for tirado da lei que está ruim, vai melhorá-la. Mas às vezes você vai tirar um ponto e deixar outros pontos defeituosos na lei. Em aberto, né? Em aberto. Vamos esperar para ver que esse veto venha ou integral ou o mais abrangente possível. O que tem se noticiado parece que a tendência é o presidente vetar apenas partes, né, da lei. Depois, se ocorrer esse veto parcial, essa lei entrar em vigor, há a possibilidade, por exemplo, de se ingressar com ações de inconstitucionalidade contra essa nova lei? Sim. Uma coisa é a lei entrar em vigor. O primeiro passo que a gente está fazendo agora é para evitar que a lei entre em vigor dessa forma que ela foi votada, né, que ela foi redigida. Esse é um primeiro passo. Vamos supor que não se alcance êxito total ou parcial nessa campanha do veto e a lei entra em vigor. Aí você parte para um segundo momento, que é como que essa lei pode ser analisada dentro do ordenamento jurídico. Que esse é, às vezes, um defeito que a nossa legislação, o que os nossos legisladores têm. Às vezes você faz uma lei e esquece de que essa lei ela vai entrar dentro de um sistema todo e que ela tem que ser interpretada dentro desse sistema, se ela está de acordo com ele ou se ela fere dispositivos do próprio sistema. Aí vem as questões da inconstitucionalidade de muitas leis, né, e que acabam sendo depois declaradas pelos tribunais. Você pode conseguir uma declaração total da lei ou parcial. E isso de maneira de um controle, né, concentrado de constitucionalidade, que você entra com uma ação para declarar a lei inconstitucional. E você vai ter também, em cada caso concreto, em cada eventual acusação de abuso, uma análise de que se essa lei é possível ou não é. A lei traz dispositivos, e aí que a gente fala que às vezes ela é pior do que a lei antiga, ela traz dispositivos que às vezes vão tornar difícil você combater o abuso real. Por quê? Justamente por essa abrangência toda de possibilidades de interpretação. Quando você abre um leque muito grande de possibilidades de interpretação de uma lei, por exemplo, do que é manifestamente ilegal, o que não é justa causa, isso vai gerar inúmeras decisões. Eu entendo que justa causa é isso, entendo que... Quer dizer, a própria doutrina hoje, você vai encontrar dezenas de livros que não definem o que é e o que não é. São interpretações pontuais e isso vai ter que ser discutido na lei. Então isso pode gerar, em cada caso concreto, uma dificuldade maior de punição, né? E fora as outras situações que são realmente absurdas da lei, como, por exemplo, o uso de algemas. Pelo que está na lei, nesse projeto de lei, o policial só pode algemar alguém se ficar comprovado ali na situação que a pessoa oferece risco de fuga. Como é que o policial vai saber? Eu posso estar prendendo uma pessoa. Isso, eu vou ter que perguntar para ele, o senhor vai fugir? Se o senhor falar para mim que vai fugir, eu vou te algemar. E na primeira oportunidade, foge. E tem situações, isso é para humilhar, algemar humilha a pessoa, constrange? Constrange, humilha, obviamente, que constrange, que humilha. Mas a finalidade da algema não é constranger, não é humilhar, embora isso possa acontecer. É preservar tanto o policial quanto o próprio algemado. Porque se você não algema e a pessoa resolve fugir ou resolve enfrentar fisicamente o policial, agredir, porque ele está nervoso, porque ele ficou irritado, ou porque o policial vai ter que reagir.
E essa reação pode gerar danos físicos ou até causar morte, danos então muito mais graves, né, do que a própria algema. E como que o policial de antemão vai saber se a pessoa vai reagir ou não? Então são situações que às vezes o legislador não faz aquele exercício de alteridade, né, de se colocar no lugar de quem vai ter que cumprir aquela lei. E esse é um dos problemas também da lei. Ah, mas estão colocando isso de algemas porque às vezes uma pessoa com influência política, econômica, é algemada, isso sai na televisão, gera uma divulgação midiática, então vamos evitar isso. O outro problema é que a lei é feita para todos. Então, se eu não posso algemar o cidadão, né, eu também não vou poder algemar o bandidinho lá do bairro, sim, o traficante, etc. Quer dizer, eu tenho que pensar, então, numa lei que valha para todas as situações. Então, o que é de interesse para a sociedade? A aplicação da lei ou, eventualmente, o constrangimento que alguém sente por ser algemado ou não. Ah, se realmente não era caso de algema e a polícia fez só para realmente aparecer, só para humilhar. Bom, aí é um caso de abuso. Aí, né, já aplica a lei existente. Isso, aí já a lei existente já resolveria. Né? Nós temos crime de tortura, nós temos crime de constrangimento ilegal, nós temos as sanções disciplinares que já são previstas em lei e que podem e devem ser aplicadas a esses casos concretos. Bom, o jeito vai ser aguardar essa semana, ver o que vai acontecer. Vai ser uma semana de expectativa. Bom, a gente está já no finalzinho do nosso tempo, acho que já temos aí uns 20 minutos de conversa. O senhor é presidente da Associação Mato Grossense, né, do Ministério Público aqui em Mato Grosso, está em final de gestão, como é que foi essa gestão? Lá na associação são 3 anos de mandato sem recondução. Então, o meu mandato termina agora em dezembro do ano que vem. Nós já estamos, o ano passa rápido, né? Já estamos em agosto. Então, já estou encaminhando para a reta final do mandato. Ano que vem, em 2020? Isso, em janeiro de 2020. Né? Então, é o primeiro mês do ano. Foi uma experiência muito boa, é uma experiência realmente assim, institucional e profissionalmente muito boa. A gente descobre muita coisa, aprende muita coisa. Você tem um contato maior com a sociedade, um contato maior com a classe política, um contato maior com os próprios colegas de Ministério Público. Então a gente discute os problemas, as questões institucionais, as necessidades, vê também os casos de sucesso, de projetos bem resolvidos, de atuações do Ministério Público que trouxeram resultado positivo. Houve muita crítica, né? A gente acaba sendo um canal. A associação faz também esse canal, então a população procura, ouve, fala. Né? A mídia também faz um trabalho de exposição, né, de tudo, tanto do bom quanto do eventualmente ruim, ou que as pessoas entendam ruim. E você se vê, então, na obrigação de fazer essa defesa institucional e de fazer esses esclarecimentos. Né? Não é um trabalho fácil, mas é gostoso. Valeu a experiência, né? Vale a experiência. Tá ótimo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite novamente. E disponha, estamos sempre à disposição. Tá ok, obrigada. Nós conversamos com o promotor Roberto Turim, presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, em especial sobre a questão da lei de abuso de autoridade. Então, vamos aguardar aí o que vai acontecer, né? Essa entrevista ela fica disponível no canal do YouTube, também no nosso site, RD News, RD TV, com chamada nas redes sociais. Você pode assistir, curtir e compartilhar. Aproveite para compartilhar nos grupos de WhatsApp. Muita gente não está entendendo direito o que está acontecendo, né? O promotor foi bastante didático aqui, explicando o que é e o que também não é abuso de autoridade. Então, fica essa dica para você. Obrigada pela audiência. Até a próxima.